Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos iniciando mais uma semana aqui no nosso Portal do José. Semana essa que eu desejo que seja ótima para você, ao mesmo tempo que para muitas pessoas, certamente a semana não promete nada agradável. Isso porque nós estamos com desdobramentos de histórias que estão em curso aqui no nosso país e que precisam ter um fim, como, por exemplo, o julgamento da Orcrim de Bolsonaro. Gente, no máximo em 10 dias nós teremos aí uma novidade em relação à data do julgamento desse criminoso, que passou um dia dos papais, ontem, de uma maneira um tanto ao quanto melancólica. Os filhos aí estão choramingando por todos os lados, porque o filho 03, foragido e traindo a nossa pátria fora do nosso país, não teve a coragem de voltar aqui para o Brasil. Vamos nos lembrar que contra o Dudu Bananinha não tem nenhum mandado de prisão ainda, também não teve sequer o bloqueio do passaporte dele. Então, tecnicamente, ele não teria por que não vir para o Brasil. Mas como filho de um grande covarde, a criatura jamais voltaria aqui, correndo algum risco, ainda que não instantâneo, de perder o passaporte e ser responsabilizado aqui no Brasil. Bom, aqui no nosso país, coisas estão acontecendo contra facções da Orcrim de Bolsonaro. Como, por exemplo, a notícia dessa segunda-feira de manhã. Motim na Câmara. Corregedoria recebe pedido de punições contra deputados e tem 48 horas para se manifestar. Coronel, é o Ângelo Coronel, lá, o deputado, né, que vai fazer o relatório sobre esses 14 criminosos, espera apresentar à cúpula da casa até a próxima quarta-feira agora, dia 13. Os pareceres de processos disciplinares contra parlamentares que bloquearam os trabalhos da casa. 14 deputados estão na mira, mas lista pode aumentar. Porque algumas figuras ficaram fora, só para a gente ressaltar, né? O deputado Hélio Lopes, conhecido também como Hélio Negão, não figurou nessa lista, né? Então não podemos deixar o deputado fora desse grupo seleto. Agora, se o deputado Hugo Mota, se a Câmara não tomarem providências muito contundentes, pelo menos uma suspensão muito prolongada desses criminosos todos, qual é o recado que passa para o Congresso Nacional? Que a qualquer momento, em qualquer votação importante, um grupo de deputados, 14, 15 deputados, podem ocupar ali a tribuna da Câmara, a mesa da Câmara, cortar microfone, enfim, fazer um motim e que não vai acontecer nada de grave, apenas uma outra suspensão. E aí vai ter o grupo do agro fazendo a mesma coisa, a bancada evangélica fazendo outra coisa, e a bancada da bala, e por aí vai. E aí a gente deixa de ter um congresso civilizado para ter apenas um ambiente de luta livre, um ambiente de ringue. Então é isso que o senhor Hugo Mota irá querer. Então ele deve ter uma noção que a decisão dele nesse momento, a decisão do Congresso Nacional, é muito importante, não só para uma questão interna, mas para o processo civilizatório aqui no nosso país, porque se a moda pega, vocês imaginem só, nas assembleias legislativas começar a acontecer isso, em todas as câmaras municipais, de repente um senta lá e olha, eu estou sentado aqui, como aquele palhaço que sentou na cadeira do ministro Alexandre de Moraes e botou nas redes sociais. É o típico pensamento dessa gente que tem a cabeça distorcida, né? Então, nós vamos ter agora no dia 13 o parecer do deputado. Agora ele deve estar sendo bombardeado ali com essas informações, que se esses deputados ficarem na impunidade, eu mesmo, se fosse deputado, a primeira coisa que eu faria era organizar um outro motim. Pronto. Então ninguém é de ninguém ali, ficaria bagunça total, né? Então é isso. Então nós estamos diante dessa situação. Então as notícias para essas criaturas não são nada alvissareiras. Vejam só o que anda dizendo o senador Ciro Nogueira, que ele é de ultradireita, mas é um de ultradireita rico. Ele é bilionário, anda de jatinho para cima e para baixo, é senador pelo estado do Piauí. Então vocês imaginam, né, a discrepância da vida dessa criatura do povo do Piauí. Um estado, né, que tem passado por longos períodos aí de carências, um dos estados com IDH mais baixo, ou seja, com a desigualdade social muito grande, que tem ali um bilionário. O bilionário senador, diga de passagem, um homem que tem a seguinte visão, ele disputou o Senado e colocou como suplente quem? A sua mãe, a mãe dele, né, deputado. Então, o senador. Então, quando ele não está exercendo o cargo, está ali, ele coloca a mãe, que ganha um dinheirinho ali adicional, né? Não precisam, mas é só para dar o perfil. Agora, como é um pragmático, é uma pessoa que opera na política dessa forma muito
matemática, vamos dizer assim, porque se dá resultado para ele vai, se não dá ele não vai, ele está dando declarações como essas aqui que tem deixado essa gente da Orcrim de Bolsonaro dentro do parlamento desesperada. Vamos lá, pegar um trecho aqui. A principal pauta que eu acho que nós devemos lutar, que eu vou focar, tanto que eu não assinei e não vou assinar o impeachment do ministro Alexandre, porque é uma pauta impossível, não adianta, até vi um pouco o Rogério falando aqui, nós não temos 54 senadores para aprovar. E aqui fala uma pessoa que durante... Porque o detalhe, né, muita gente está fazendo confusão. Para ser encaminhado um pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, são necessárias 41 assinaturas, porque é metade mais um. Mas para admissão, para o processo ser disparado, aí precisa de 2/3 dos senadores. Aí não tem isso, né? E o senador está dizendo isso aí. Meus 32 anos de mandato, se tornou uma pessoa muito pragmática, não perco tempo com pautas que não vão ter sucesso. Você lembra que é uma grande jornalista, foi uma pessoa responsável pelo impeachment da presidente Dilma quando eu levei o Progressista e os partidos de centro. Então tá aí, golpista com currículo, né? Currículo nessa área. E aí, para dar uma sacramentada, aí isso aqui está circulando bastante, os bolsonaristas ficaram revoltados, né? Bom, impeachment de ministro, de Supremo Tribunal Federal, que essas pessoas não acreditam nisso, querem lacrar, querem criar... Ele está dizendo dos próprios golpistas que estão fazendo essa farofa toda, mas eles mesmos não acreditam. Uma situação que estão lutando para que aquilo aconteça, mas que não realizam nada. Quer dizer, então, por exemplo, essa fala que um deputado pega, nós estamos aqui lutando pelo impeachment do Alexandre de Moraes e nós vamos conseguir na próxima semana, isso é conversa, é lorota? É mentira, é mentira. Depois você me cobre se isso aconteceu. Isso aí, e nem ele acredita. É aí uma forma de passar a imagem para as pessoas, que aí passa a imagem que eu sou contra e eles são a favor. Mas eu sou uma pessoa pragmática. É impossível você fazer um impeachment de ministro supremo sem o presidente da Câmara, o presidente do Senado, desculpe, abrir o processo. E o presidente do Senado já disse, se tiver 80 senadores, ele não vai fazer. Então, eu vou perder tempo com isso. Eu vou perder tempo lutando pela anistia do meu capitão Bolsonaro. E aí vai, né? Tá querendo anistia do Bolsonaro, mas também não vai dar não, viu, senhor Ciro? Olha só, teve uma entrevista do meu amigo Zé Arbex aqui no ICL, falando desse processo todo que nós estamos passando aqui no Brasil. E ele levanta alguns alertas que eu queria aqui compartilhar com vocês. Vamos lá, professor. Continuar com essa imagem da desmoralização, sabe-se lá para onde que vai isso, né? Esticar essa corda até quando? Bom, eu acho que a situação está muito perigosa, porque nós não estamos num momento qualquer. Vocês mencionaram aí a pressão do embaixador, do representante da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Que é uma coisa muito grave, eu vou falar disso na sequência. Tendo ostensivamente nos assuntos aqui internos do Brasil, e nós estamos vendo hoje o presidente Trump, o laranjão lá, determinando que o exército dos Estados Unidos podem começar a intervir em países da América Latina a pretexto de combater o narcotráfico. Isso aí é uma clara disposição, é uma ofensiva que o imperialismo, os Estados Unidos estão arquitetando contra os países daquilo que eles acham que é o quintal deles, a América Latina. A gente já disse aqui várias vezes que os Estados Unidos são hoje uma potência hegemônica em recuo, eles estão sendo escanteados pelo ascenso do chamado Sul Global, e particularmente da China, com a nova Rota da Seda com os BRICS, e eles encaram a América Latina como um quintal deles, como algo que eles não podem perder, algo que eles não podem abrir mão. E o Brasil tem tudo que eles querem. O Brasil tem terras raras, que são aqueles minerais essenciais para a indústria de ponta. O Brasil tem água potável, reserva para os próximos 500 anos, para a humanidade inteira, não tem nada mais valioso do que isso. O Brasil tem biodiversidade, o Brasil tem uma posição de absoluto relevo dentro da América Latina. Eu acho que era o Nixon que dizia que para onde o Brasil for, toda a América Latina vai. E, na minha opinião, isso que eu estou falando agora é uma especulação, mas não é tão especulação assim, se você pensar o que foi o impeachment da Dilma em 2014 e o que foi a Lava Jato. Na minha opinião, tudo que esses caras estão fazendo não é apenas desespero para salvar o Bolsonaro. Eles estão articulados com o Steve Bannon, eles estão articulados com a CIA. É óbvio que a Lava Jato não foi articulada por um cara que mal sabe falar o idioma português, que é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro acha que cônjuge é conja. Não foi o Sérgio Moro que articulou a Lava Jato, é evidente que não foi. Isso daí é uma operação que eles articularam na Ucrânia, o lawfare, né, a guerra feita pelo sistema jurídico, com a ajuda da mídia, a chamada guerra híbrida. Nós estamos, na minha opinião, nós estamos presenciando isso nesse momento. Por enquanto, está numa fase que é perfeitamente
Vamos dizer, está numa fase que ainda dá para combater isso daí e dá para ter sucesso no combate. Agora, se o governo agir, como que o governo tinha que agir, na minha opinião? Tinha que pegar o discurso do Lindenberg Farias, que foi um discurso muito bom, que durou alguns minutos, em que o Lindenberg Farias fala o seguinte: nós temos que dizer o seguinte, existe um bando de vagabundo dentro da Câmara, que não quer votar a 6x1, que não quer votar o imposto para os ricos, que não quer votar a isenção de imposto para quem ganha até R$5.000, que não quer votar aquilo que interessa para o povo brasileiro e que está defendendo os interesses dos Estados Unidos. São os vagabundos que estão fazendo isso na Câmara. Nós estamos do outro lado. Nós queremos votar tudo isso, nós queremos votar leis que interessam ao povo brasileiro. Agora, quem é que tinha que falar isso? O Lula, em rede nacional de televisão. Tinha que ter artigo dele nos jornais. Isso aí tinha que estar na boca do povo. Isso aí o povo tinha que estar discutindo isso. Enquanto ficar nesse nheco-nheco de tentar fazer articulações com Hugo Mota, pelo amor de Deus, com aquele lá do Senado, lá que eu esqueci o nome, o Alcolumbre. Enquanto a gente tiver na mão desses caras, nós estamos ferrados, meu amigo. Nós hoje estamos dependendo da firmeza do Xandão. Nós estamos dependendo da firmeza do Xandão. Até agora, o Xandão tem se mostrado firme, o Xandão tem mantido as posições dele, o que é louvável, o que é muito bom, mas o Xandão não é um sujeito identificado com as lutas populares, não é um cara... É o que eu tenho dito aqui, eu assino embaixo aí do que o Arbex está dizendo. Aliás, eu tenho falado isso sempre, vocês que acompanham o nosso portal, da importância de nós termos uma liderança popularizando essas informações sobre esse momento grave que a gente está vivenciando aqui no Brasil. Que qualquer idiota está se achando no direito de atacar a nossa soberania, né? E os ataques estão crescendo a cada instante. Coisas paralelas muito complicadas mostram que o que está acontecendo nos Estados Unidos é o sintoma de uma corrosão interna, de uma doença que se espalhou por todos os lados e que eles estão ali tentando algumas fórmulas para distrair uma parcela da sociedade sobre esses problemas, aí sempre colocando problemas no plano geopolítico. Trump anuncia planos para expulsar moradores de rua de Washington. Estados Unidos, moradores de rua? O presidente afirmou em rede nacional que deixará a cidade mais segura e bonita, sem pessoas vivendo em barracas. Gente, o negócio lá está complicado há muito tempo. Matérias em vários canais que vocês olharem na internet, procurarem moradores de rua em Washington, nos Estados Unidos, vocês vão ver muitas matérias que aqui no Brasil, né, nunca foram muito... In a car, there are others sleeping on bare concrete. The struggle for basic dignity has become an everyday reality. A crisis. Esse canal aqui, ele vai mostrando cenas assim muito dramáticas. Yet, just steps away. Gente, magnifies fear. Muita pervasive, gente passando often stemming from traumatic life. Todo tipo de situação. E essa aqui é mais recente, essa aqui, né? Da TV inglesa. Is one of nearly 70 people who lived in a park in downtown Washington, D.C. until it was cleared out. McPherson Square, 5 minutes from the White House, was the district's largest encampment. Many residents say they feel the world has turned its back on them. Mostrando que, assim, pertinho da Casa Branca, a situação... Mental health and substance abuse problems are prevalent here. Isso aqui não é a faixa de Gaza, não. Isso aqui é Washington, né? Então, esse é o retrato da sociedade que está tendo, o que eles estão passando por lá nesse momento. E aí a gente vê esse tipo de coisa, como o Arbex estava dizendo. Conselheiro de Trump, nunca vou desistir até que Bolsonaro seja livre. Aí vamos aqui um trechinho da patifaria. A gente abre essa edição do Agora CNN com mais uma provocação do entorno do presidente Donald Trump ao Brasil. O conselheiro de Trump, Jason Miller, usou as redes sociais para mandar um recado ao STF. Disse que não vai parar ou desistir até que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja solto. A declaração de Miller foi publicada no X em resposta a um internauta que disse que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes seria mais importante. E aí é o seguinte, aí a extrema-direita aqui vai reverberando isso, né, gente? Pegando aqui o Gustavo Gaia, né, dizendo, olha... Esse aqui é o número 2. Que estão, enfim, eles estão nessa expectativa. Aliás, o senhor Gustavo Gaia é um desses aí que deve tomar um gancho também, né? Deve ficar banido aí do Congresso Nacional pelo menos alguns meses. Assim nós esperamos, senão a bagunça irá imperar. Portanto, gente, a semana para essas criaturas aí não promete nada agradável. E para nós aqui, vamos continuar na batalha, né? Eu fico por aqui e mais tarde a gente volta com o nosso portal. Um grande abraço, tchau.